Olá, meus amigos, nesse 7 de dezembro, que Deus abençoe a sua vida. Nesse domingo especial, quero falar sobre pão, né? Sobre Jerusalém, né? Jerusalém, sobre pão. Quero falar sobre Ruth e Noemi. E é um vídeo, assim, muito popular que eu quero que vocês ouçam do começo ao fim, né? E eu quero dizer para você não tomar uma decisão precipitada. E tem muita gente, né, que toma uma decisão antes do tempo, na primeira dificuldade já joga a toalha, né? Tem muita gente quando está lá no fundo do poço, aí ora a Deus, pede um emprego, pede um marido, pede seja o que for, Deus dá. Quando Deus dá, que ele consegue, que está na mão, ele esquece a promessa que ele fez a Deus. Por isso eu quero trazer a história de Noemi para vocês de Ruth, né? Ruth, né, Noemi foi embora, né? Porque lá onde ela morava não tinha pão, né? Estava passando por uma dificuldade. Em Belém, né? Em Jerusalém, Belém, é assim. Estava assim que lá não tinha pão. E ela resolveu ir embora com o esposo e os filhos, né? Só que ela se adiantou, foi para uma terra que não tinha muita sorte, né? Porque ela foi para a terra de Ló, né? Todo mundo sabe a história de Ló, que as filhas engravidaram do pai para a família progredir, né? Lá não era uma terra boa, né? E Noemi se antecipou e foi. Lá morreu o marido, morreu os filhos, ela ficou mais do nora, né? Ruth, né? E a nome da outra história, da outra nora, parece que era, tô lembrada aqui bem, né? Mas aí ela resolveu, soube que na terra dela tinha pão, ela resolveu voltar. E disse para a nora, né? Não acompanhar ela, porque ela tinha sido amaldiçoada, porque o marido morreu, filho morreu, ela não tinha como arrumar mais filho para casar com a nora. Que naquela época todo mundo sabe que a nora se casava com os irmãos. Quando os irmãos morriam, ela casava com os irmãos. Ainda bem que as coisas mudaram, né, gente? E ela não tinha como mais ter filho. Ela resolveu voltar para a terra dela, porque lá em Belém já tinha tido pão, as coisas estavam progredindo, né? Depois tinha perdido os filhos, né? Acho que o nome do marido dela era do Melé, não ter morrido. E eu quero dizer para vocês, trazendo para nossa realidade, né? Tem gente, né, que ora a Deus quando está na dificuldade, né? Ora a Deus, Deus dá. Mas na primeira dificuldade, o diabo usa ele que ele vira as costas para Deus. Por isso, se você fez uma promessa a Deus, honre sua promessa. Se você pediu um emprego a Deus e ele lhe deu, honre aquele emprego que ele lhe deu. Se você pediu um esposo, um marido, honre aquele marido que Deus lhe deu. Honre seus pais, sua mãe. Viu? Não bote Deus a descanteio. Porque tem muita gente que eu não sei se é seu caso, mas se é o seu caso, esse recado é para você. E quando estava lá no fundo do poço, no lamaçal, né, que você pediu a Deus, você era uma pessoa que tinha muita fé. Deus lhe deu, depois que Deus lhe deu e você esqueceu, mas Deus não esquece, viu? Por isso eu digo, você pode enganar o mundo inteiro, menos a Deus, né? Por isso que a história de Noemi é triste, porque ela saiu da terra dela, foi para outra terra, ela se antecipou, né? Lá morreu o marido, os filhos casaram, os filhos ficaram, morreu, as noras ficaram viúvas, né? E ela voltou, né? Uma nora ficou lá, né? Parece que o nome de uma nora, a nora que ficou lá era Orfa, ou não? Orfa. E a Ruth voltou com ela, né? E só que a história de Ruth é muito bela, né? Depois ela casou, né? Ela teve um casamento bom, ajudou a sogra dela, né? Mas ela sofreu. Por quê? Porque se antecipou. Por isso não se antecipa, não joga a toalha antes do tempo, né? Se tá ruim, mas vai melhorar, né? Hoje tá ruim, amanhã pode estar bom. Por isso eu digo para vocês, tem muita gente na realidade de hoje, nesse domingo, 7 de dezembro, né? Tem muita gente que quando está lá no fundo do poço, Deus dá, mas depois esquece de Deus. E outra coisa, eu não vou mais para a igreja A, igreja B, porque lá fulano não fala, lá fulano quer ser rico, e isso é o diabo usando a sua mente. Isso é o diabo usando a sua mente, né? Porque você é uma pessoa que não faz o que promete, viu? Deus vê, tudo que nós prometemos, Deus vê. Não precisa lhe dizer que Deus vê, né? Aí você não cumpre. Deus lhe dá, né? Deus, você sabia que Deus atesta as pessoas? Deus atesta, às vezes Deus está lhe atestando e você está, cada vez se distanciando de Deus, porque você não tem palavra, né? E Deus honra aquelas pessoas que têm palavra, né? Assiste, comente, compartilhe, porque quando a gente sai de um lugar, a gente não olha para trás, não vira pedra de sal.